Para você que acompanha a nossa programação, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Mais um programa preparado com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha, que curte, que ajuda na nossa construção. A nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida e, obviamente, te auxilie nessa caminhada da construção do estudo teológico e, obviamente, do conhecimento das Escrituras Sagradas, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, já quero deixar aqui para você minha rede social. Chega por lá, perfil no Instagram, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no programa, tá bom? Estou esperando a sua mensagem por lá. @Zeca_Pereira é o endereço, chega por lá para a gente poder conversar também, tá bom? Bom, deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje, para a gente poder ganhar tempo e conseguir conversar um pouquinho mais. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o apóstolo Heleno Bezerra, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Graça e paz, Heleno, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, uma alegria reencontrá-lo, meu irmão. Shalom, Zeca. Graça e paz do Senhor seja na tua vida, é um prazer estar aqui, mais uma vez com o reverendo Zeca e o reverendo Tiago, aleluia. Um prazer estar aqui, Zeca. Você falando assim, reverendo Zeca, reverendo Tiago, você está querendo induzir que nós dois estamos do mesmo lado contra você. Of course, é isso aí que eu estava querendo entendi, dizer. É tá sobre bom. isso. O pessoal, tá vendo como o pessoal gosta de me provocar aqui no programa? Parece que hoje será 2 contra 1. Lógico que não, vou ficar quietinho, vou ficar quieto. Mas, bom, antes de entrar nesse embate desleal que você está esperando, vamos passar as informações da igreja? A nossa igreja chama-se Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. A gente está aqui na Vila Carrão, na Alameda Rainha Santa 345. A gente espera por você lá. Pô, inclusive, enquanto o apóstolo Heleno foi apresentado, o perfil que ele divulgou como contato, né, na rede social já apareceu aí para você. Nós vamos deixar salvo também no perfil oficial do Vejam Só, tá bom? Lá no Instagram, é só chegar por lá que vai estar lá direitinho. Então, se você quiser outras informações da igreja, conhecer o ministério do nosso irmão, tem muito conteúdo lá na rede social dele, vale a pena você chegar por lá para poder conhecer também. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Eu quem agradece, Zeca. Muito obrigado. Prazer. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o reverendo Tiago Naruzzi, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, reverendo, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Vejam Só. Amém, graça e paz, muito prazer, apóstolo Heleno, né? Já o conhecia das redes sociais, mas hoje é um prazer estar aqui dividindo esse programa, né? Espero que nós tenhamos aí momentos, como eu sempre digo, né? De edificação, sim, de controvérsia teológica, mas para a glória de Deus. Amém, boa. Meu irmão, antes da gente entrar aí nos pormenores do nosso tema, eu vou pedir também as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor. Bom, vamos lá. Nós estamos ali na rua Doutor José Elias, 67, no bairro do Alto da Lapa. Os nossos cultos são todos os domingos, às 10 da manhã, 9 horas a escola dominical, e às 18h30 o culto vespertino. E você é o nosso convidado, esteja por lá, vai ser uma grande alegria recebê-lo. Boa. Já apareceram também os contatos, né, divulgados, tanto o pessoal do reverendo Tiago quanto da igreja também. Então, se você quiser, tiver interesse com outras informações, é só chegar por lá. Nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Tiago, obrigado pelo carinho novamente, meu irmão. Vamos lá, vamos colocar na tela aí a pergunta que os nossos convidados vão responder hoje. Deus julga todas as pessoas do mesmo jeito, com o mesmo critério? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos orienta, o que ela demonstra sobre essa questão. Meus convidados vão, ainda que de forma introdutória, indicar o caminho que eles vão seguir. E aí eu quero a sua participação. Vou abrir a enquete para você votar também e depois a gente continua a nossa conversa, tá bom? Apóstolo Heleno, o irmão vai ter o privilégio de iniciar o programa. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Deus julga todas as pessoas do mesmo jeito? Olha, na verdade, eu não consigo entender assim o Deus como quem julga, no sentido de ele ser a própria lei. Não, eu entendo que existe uma lei, a lei do reino de Deus. E na lei do reino de Deus, todos nós estamos sujeitos a ela. Deus aplica a lei do reino, ele não aplica uma vontade extra à lei. Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, nós temos o nosso país,
Nós temos um código, a lei do país, né? Então, se eu pego essa lei e eu ponho mais peso aqui do que ali, eu não sou um juiz com equidade, eu sou um juiz iníquo. E Deus não é iníquo, Deus não é injusto, né? Ele não faz acepção de pessoas. Então, creio que nós todos sofreremos a aplicação da lei. O peso está no meu pecado e não na mão de Deus para aplicar em cima daquele que pecou. Tá. O critério do julgamento é o mesmo, então? É o mesmo. A lei. A lei. O irmão acredita na possibilidade de atenuantes nesse sentido? Por exemplo, questão... Bom, depois o irmão fala. Já. Calma, senão eu fico muito apressado também, né? Vamos devagar. Tiago, quero te ouvir também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Bom, vamos lá. Parece uma pergunta simples, mas de fato ela não é tão simples assim, né? Visto que muitas pessoas, em especial aqueles que não partem de uma tradição reformada ou presbiteriana, não entendem aquilo que de fato é a teologia do pacto, né? Ou das alianças. Porque, ao contrário do que o Heleno disse sobre a lei ser o critério, né, do próprio julgamento, nós defendemos que não, que na verdade o critério é em que pacto nós estamos. Então vai divergir sim, né, este tipo de julgamento. Mas só a título introdutório, a gente precisa entender o seguinte: quando falamos de justiça, que tipo de justiça? A distributiva ou a ontológica? Obviamente, eu estou recorrendo aqui a uma teologia sistemática, né, para ficar mais didático a compreensão dos nossos ouvintes. Quando eu falo de uma justiça ontológica, ou seja, quem Deus é impossível que Deus não julgue a todos igualitariamente. Por quê? Porque o seu próprio ser é justiça. Se a gente pegar Deuteronômio 32, versículo 4, o texto vai dizer que Deus é fiel e nele não há injustiça. Por quê? Porque ele é justo e é reto. Então, nesse sentido, não há variação na justiça de Deus. Entretanto, quando a gente vai falar sobre a justiça distributiva, ou seja, como é que Deus julga, a própria Bíblia vai mostrar que ele julga segundo a verdade, segundo as obras, segundo a revelação recebida e também, e mais especificamente, para nós presbiterianos reformados, segundo a condição federal. Ou seja, se ele está debaixo da representação de Adão ou debaixo da representação de Jesus Cristo. Isso vai divergir o modo pelo qual a lei é aplicada. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que tem que ser levado em consideração é que juízo nós estamos falando. Por quê? Se nós falarmos apenas do juízo final, o critério, pelo menos para nós reformados, será a representação, se de Adão ou de Jesus Cristo. Entretanto, se nós falarmos do juízo, aquilo que nós recebemos enquanto estamos nessa existência, né, pode ser tanto condenatório, como no caso de Romanos capítulo 1, que Deus entrega a viver as suas próprias paixões, mas pode ser aquele, por exemplo, que o texto diz que ele corrige como corrige um filho, que não tem um intuito ou um cunho condenatório, mas sim de arrependimento. Então, a gente vai precisar delimitar ao longo da conversa, do debate, de que tipo nós estamos falando. Não que isso altere, né, se Deus muda ou não, mas vai alterar a base argumentativa e o critério de análise para que a gente entenda como é que Deus julga caso a caso. Mas, resumindo, sim e não ao mesmo tempo. Ele julga a todos da mesma maneira, segundo o seu caráter que é santo e reto, ele não varia. Agora, o modo da aplicação, o objeto da sua justiça, será diversificado segundo os critérios que eu apresentei. Sim, acho que ficou claro, né? Porque no juízo final o critério é igual. Exato. Ou está aqui ou está lá. Aqui. Se está em Cristo, independente do que a pessoa fez, que poderia ser um diferencial no julgamento, ele está apagado porque está em Cristo. Exato. Agora, na questão da caminhada da vida, aí você tem diferentes arranjos. Boa, eu acho que ficou didático, mas obviamente que nós vamos ter tempo. O Tiago vai conseguir aprofundar isso também. Deixa eu só abrir a enquete para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram e lá você acompanha e acessa e vota nas nossas enquetes. Vamos ver a pergunta que a produção colocou lá para você poder participar? Tá aí, ó. Você acredita que Deus leva em conta o contexto cultural, moral e espiritual de cada pessoa ao avaliar as suas escolhas? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim. Deus julga com justiça plena e conhecimento total. Segunda opção, não. Todos serão avaliados sob um único padrão.
E a terceira opção é o não sei responder. Rapaz, essa daqui se não ganhar essa, aí eu que não sei. Porque olha, a pergunta é difícil. Mas bom, então aí vai lá, vote, participe, dê a sua contribuição também para a nossa construção, tá bom? Volto de primeira, como naquele toque de classe de grandes jogadores brasileiros que já não existem mais, e devolvo a bola para você, apóstolo. Como é que o irmão responde, né? Ou contribui, contradiz aquilo que o Tiago falou, em cima da sua perspectiva apresentada no início. Apóstolo, por favor. Eu acho que o reverendo Tiago, ele foi, como ele mesmo disse, mais didático. Ele apresenta os seus pontos, considerando, vamos dizer, o ser humano, o homem adâmico e o homem crístico. Até aí, acho que a gente não vai divergir nisso. Eu não sei se consegui compreendê-lo na essência, mas ao ouvi-lo falar, parece que nós estamos caminhando paralelamente. Apenas não apresentamos basicamente todos os quesitos para isso. Você fechou uma fala aí dizendo sobre o julgamento de Deus. Uns vai para cá, separar os bodes das ovelhas e assim por diante. Então, nesse ponto, indiferentemente do que o reverendo Tiago apresenta, com mais detalhes, eu volto especificamente ao tema sobre Deus julgar todas as coisas e tudo do mesmo jeito. Que a gente pensa em... Eu acho que não a gente, né? Acredito que boa parte da igreja, Zeca e Tiago, tem uma mentalidade, às vezes, de o Deus que dá um jeitinho para coisas, né? Ô, Helena, eu acho que pode contribuir nessa sua fala uma cena de um filme muito famoso, acho que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui viram, O Alto da Compadecida. Quando Sim. do julgamento Sim, acontece exatamente isso. Assim. Então, eu também imagino e vou nessa linha que o irmão defende, que talvez o imaginário popular vá nesse sentido, de que na hora... Senso comum, né? de que na hora vai ser possível... Essa é a teologia popular, a teologia não literal, não literária. Perfeito. Então, a igreja cristã, ela tem um pouco dessa tradição da teologia da cultura popular. Perfeito. Então, traz muito isso, essa coisa muito forte, né? E aí eu vou lá para usar, por exemplo, quando a lei determinava o quê? Somente o sacerdote podia tocar na arca e Uzá o faz. E eu sempre olho para Uzá como que homem temente. Ele não queria que a arca tocasse no solo filisteu, um solo marcado de sangue, marcado de pactos anti-jeovaístas. E no zelo pelas coisas de Deus, ele toca na arca e o juízo é aplicado inquestionavelmente. Então, essa é a ideia com a qual eu caminho, é que a lei, ela salvaguarda direitos, né? Muitas pessoas têm a lei como um instrumento de punição. Não. O objeto da lei é salvaguardar direitos. Então, quem cumpre a lei, quem vive na lei, quem não adultera a lei, esse está salvaguardado nos seus direitos, nos direitos que a lei prescreve. Quando eu burlo, quando eu quebro os preceitos, então eu me torno réu da lei. E a lei é aplicada de acordo com o caso e não com a vontade do aplicador, porque o aplicador ele não cria uma subjetiva lei baseada nas emoções, na sua ira, na sua contenda, mas no próprio objeto da lei. Então, é uma das questões que, para mim, é muito prática, que Deus ele vai julgar conforme essa lei. E a gente fala lei e talvez possa pensar assim, poxa, o apóstolo Heleno está trazendo muito a ideia veterotestamentária de lei. Não, mas todo reino tem sua lei. A lei de Cristo está citada no nosso código. Sim. Existe a lei de Cristo.
Então, Deus burlar, Cristo burlar essa própria lei, porque Jesus vem para julgar e ele vai julgar conforme a lei e não conforme a sua bondade e a sua misericórdia. Boa. Vamos lá, Thiago. Bom, vamos lá. Eu vou tentar começar a expressar aqui, né, a argumentação de forma tentar bem sistemático. Vamos começar pela ideia do juízo final, né, para a gente ver como se dá essa distinção baseado na representação. Então, por exemplo, aqueles que estão em Adão, a gente fala que eles estão debaixo do pacto de obras ainda, ou pelo menos da sua condenação. Tanto que quando você vai para Romanos, aqueles que estão em Cristo, o texto diz, já não há mais condenação. Em especial para nós calvinistas, esta ideia de não condenação é um aspecto jurídico. Por mais que ainda pequemos, estamos já absolvidos da condenação futura, o juízo final. O que não acontece, por exemplo, com os ímpios, aqueles que ainda estão debaixo do pacto de obras. Quando você vai para Romanos, capítulo 2, versículos de 5 a 6, ou até mesmo Apocalipse 20, versículo 11 a 12, você verá que o critério de análise já não é mais o que Cristo fez, o aspecto substitutivo, mas o que eles fazem em vida. E são estas obras que servirão, inclusive, para agravar ou não este juízo já previsto a eles. Então perceba que, por mais que a lei seja a mesma, a maneira como Deus administra depende do pacto que nós estamos, se em Adão ou em Cristo Jesus. Só para que os ouvintes acompanhem, olha o que diz Romanos 2, depois leia do versículo 1 para que vocês tenham o contexto maior, né? Mas para ganhar tempo, ele diz assim a partir do 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Perceba que existe a lei a mesma, mas a administração para este é diferente daqueles que estão em Cristo Jesus, aspecto do juízo final. Quando você vai, por exemplo, para 2 Coríntios 5:6, falando já daqueles que estão em Cristo, depois leia do versículo 6, mas eu vou ler do 9 para que a gente ganhe tempo. Ele diz o seguinte, ó, é por isso mesmo também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. E o motivo é porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas aqui o texto está falando de galardão, ele não está falando de juízo. Então perceba, né, para que as pessoas compreendam. A lei, de fato, é a mesma, é universal. Ela não pode ser subjetiva. Mas a administração está prevista, essas distinções, na própria revelação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Logo, são os méritos de Cristo que são imputados para essa pessoa, que inclusive absolvem de uma condenação futura. Mas a lei está presente. E o ímpio? O ímpio já não é assim. Há uma distinção nessa administração. E se a gente for, por exemplo, para a ideia de um juízo não futuro, mas, por exemplo, naqueles que ainda estão aqui, nós, os vivos, né? A distinção entre o juízo ela é mais evidente, porque existem juízos condenatórios e juízos que nós chamamos de disciplinares. Por exemplo, quando você vai para Romanos 1, que eu já citei, o texto diz que Deus entregou aqueles ímpios, aqueles rebeldes, a viverem segundo a sua própria paixão. Essa entrega é que tipo de juízo? Condenatório, para que eles se lambuzem ainda mais nos seus próprios pecados. Mas, por exemplo, quando você vai para Hebreus 12, versículo 6, o texto diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Ou até mesmo, 1 Coríntios 11, 32, somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Perceba que essa ideia de julgamento, ela já não traz mais o cunho ou a perspectiva condenatória, mas sim de nos levar ao arrependimento. Sim. Heleno, você não comentou ainda nas suas falas, mas até por conhecer da sua linha arminiana, queria que você comentasse um pouquinho do aspecto do livre-arbítrio nesse caldeirão aí do julgamento também, né? Onde é que ele entra? Como é que você coloca isso na sua leitura teológica e tudo mais? É interessante que o reverendo Tiago ele está trazendo a distinção bem clara e caminho tranquilamente junto com ele nisso, entre quem está na aliança em Cristo e quem não está na aliança, né? Mas particularmente eu não tinha pensado em argumentar nessa linha entre a distinção das alianças.
Porém, pegando a sua pergunta, todos nós temos o direito de escolha. Também não consigo acreditar na imposição "eu quero que" de Deus. O texto citado aí, quando diz que Deus entrega as próprias paixões, significa que há pessoas que não querem e Deus, vou usar esse termo, respeita essa decisão e Deus entrega aquele desejo da pessoa. Então, quando você me pergunta no tocante ao livre-arbítrio, Deus nos permite as decisões, Ele nos oferece as ocasiões, Ele nos oferece as oportunidades, está aí. Mas há aqueles que são contumaz, aqueles que são inconversíveis, então esses estão entregues às próprias paixões e Deus, vou usar esse termo novamente, respeitou a decisão, a escolha da pessoa e não interferiu com obrigatoriedade, como quem diz, você tem que aceitar. Então eu vou agora trabalhar no seu coração para que você mude. Não. O trabalho já foi feito, a graça está disponível e você pode, sim, rejeitá-la. Bom, eu fiz essa pergunta aqui, Tiago, para introduzir a pergunta que eu vou fazer aqui, né? Ao contrário do Heleno, você não tem muito apreço pelo livre-arbítrio, né? E o julgamento que o irmão tem colocado dessas diferenças, assim, eu até imaginei que o Heleno fosse apertar mais nisso aí, mas vai ficar muito baseado no decreto de Deus, Tá. na soberania dele, né? Então, eu queria que você falasse, porque parece, então, que o julgamento não é igual, né? Tá, então vamos lá. Antes de eu falar sobre esse ponto final da aparente desigualdade do julgamento, deixa eu pegar essa fala do livre-arbítrio, mas como alguém que parte de uma teologia calvinista, eu vou usar o termo livre-agência, tá? Para que a gente acomode os termos aqui. Por exemplo, vamos falar então das distinções dentro daqueles que ainda não manifestaram a eleição, que não são eleitos, tá? Ou seja, graus de culpa conforme a luz ou o conhecimento recebido. Por exemplo, quando a gente vai para Lucas 12, é um texto que eu acho que é fundamental para que a gente reflita, do 47 ao 48, o texto diz o seguinte, ó, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, o texto está dizendo que alguém, não necessariamente um regenerado, porque em outros textos esse servo é tido como servo infiel, o servo maldoso, o servo impiedoso e assim por diante. É uma categoria que o texto usa para descrever todo ser humano que está debaixo de um senhorio, que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. Quando vai para o 48, olha a distinção do julgamento, baseado na livre agência, naquilo que eu faço ou não faço dentro da minha limitação de vontade. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Consegue perceber que nessa mesma categoria existe uma clara distinção no modo da aplicação da mesma lei? E qual é o critério aqui? Não é a lei em si, mas é o grau de revelação dada a cada uma dessas pessoas. Então perceba que, na verdade, o que está aqui não é uma injustiça, mas um princípio de equidade. Lembrando que o texto aqui não está falando de salvação, mas está falando daquele julgamento em que seremos julgados, ou melhor, os ímpios serão julgados de acordo com as suas obras. Se muitas obras feitas em desconformidade à lei de Deus, muito juízo. Se feitas poucas ou com base em pouco conhecimento revelacional, e aqui a revelação é natural, não é a revelação especial que é a Bíblia, né? Essa punição será mais branda. É o texto quem está dizendo isso, né? Agora, qual foi a sua última pergunta? Que eu até me esqueci aqui. Não, para quem está de fora, parece que há injustiça ou critérios distintos no julgamento de Deus, porque ele mesmo vai eleger, né? Os que estão debaixo de Cristo e deixar os demais debaixo da figura de Adão, né? Geralmente a gente é levado a essa conclusão por conta de um silogismo, né? Existem duas primícias que, pelo termo médio, nos levarão inevitavelmente a uma conclusão equívoca. Por quê? Porque imparcialidade no critério de justiça
não significa imparcialidade no decreto. São coisas distintas, são duas categorias de análises totalmente diferentes. Por exemplo, a eleição não é ato judicial. A eleição, embora incorra sobre ela o aspecto judicial, mas é um ato da misericórdia de Deus. Enquanto o juízo é obra de justiça, a eleição é obra da graça. E aí, espero que eu consiga expor isso aos ouvintes, né? Geralmente as pessoas dizem, mas é injusto, por exemplo, dentre todos iguais, alguns pagarem, outros não. Perceba, só seria injusto se uma outra pessoa não pagasse no lugar deste que vai sair impune. Não há injustiça, por quê? Porque ninguém sai impune. Quem paga o preço daquele que foi absolvido? O próprio Senhor Jesus Cristo, de forma voluntária. Então, a categoria chamada injustiça não se aplica nessa situação. Não cabe nem pela questão do caráter, né? Sim. A questão ontológica e tudo mais. Bom, volto para cá. Helena, nessa questão do livre-arbítrio aí, e você tem batido muito desde o início na tecla da lei do reino. Juntando com a questão do livre-arbítrio, eu queria colocar uma pergunta no seguinte sentido. Não haverá, então, necessidade de Deus de colocar alguns conceitos nesse julgamento? Por quê? Vão existir aqueles que não vão ter condição, pelo conhecimento, de fazer uma livre escolha. No sentido de não foram evangelizados, não foram apresentados ao plano de salvação, e aí no momento do julgamento, Deus não vai precisar colocar algumas condicionantes, atenuantes, na aplicação da lei do reino, como você tem apresentado desde o início? Não acredito, Zeca. A palavra de Deus diz que a própria criação, ela revela Deus. Então, partir do pressuposto de pessoas que não conhecem a Deus, não acredito nisso. Eu não acredito que haja quem não conheça a Deus. Não consigo acreditar nisso. A humanidade como um todo. Eles foram evangelizados, já entra num segundo aspecto. Mas conhecer a Deus, a própria criação denuncia a Deus. Né? Desde o nascer do sol ao pôr do sol, todas as coisas revelam a Deus. Então, nós pensar que, de acordo com o grau de conhecimento, você vai dizer, e pessoas que não conheceram a Cristo, essas pessoas que não conheceram a Cristo, eu também tenho essa dificuldade, Zeca, e aceito ser corrigido nisso, porque eu tenho essa dificuldade, de crer em quem não conhece a Cristo. Pode não conhecer da maneira como nós conhecemos, mas também acredito que todos os povos hoje conheçam. Nós estamos numa era também de mídias, de comunicação, e que, né, hoje já nasce no Oriente, já expõe no Ocidente. Então, está disponível para todos. E se você morre hoje, vamos dizer, uma pessoa que morreu hoje, lá de uma tribo ribeirinha aqui do nosso país, ou sei lá, de algum lugar mais ermo do globo terrestre, eu particularmente não consigo ver isso, uma pessoa que não conheça a Cristo, que nunca tenha ouvido falar de Cristo. Então aí fica difícil eu entrar neste meandro e estabelecer um princípio em cima disso. Não acredito, então creio que todas as pessoas de alguma maneira já ouviram falar, né? Pouco ou muito, e aí sim eu acredito que rigor, aplicabilidade vai de acordo com o que nós chamamos de pecar. O que é um pecado? O pecado é uma quebra de um princípio. Mas aí eu pergunto para você, quando não se conhece o princípio, você se torna Culpado, né? não, inculpável? Tá, por Não. não conhecer. Beleza. Não acredito também nisso. Tem uma máxima do direito que ninguém pode alegar desconhecimento Ninguém da lei, pode né? alegar desconhecimento da lei. Era exatamente aí que eu ia dizer. Então, a gente não pode alegar esse desconhecimento. Disponível está há séculos e seculórons.
o fato de não ter essa disponibilidade entra, assim, naquela questão, Zeca, que você falou. Parece que Deus está arrumando um jeitinho. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é misericordioso. Ele não é um Deus que vai punir uma pessoa. Aí eu vou voltar para os pontos que o apóstolo Tiago trouxe, né? Estamos falando aqui dentro de um contexto de humanidade. Eu nem fiz a distinção entre a nova aliança e a primeira aliança. Mas se eu quiser fazer essa distinção, todas as pessoas, o peso do pecado está para todas as pessoas, mesmo, né? Desde Adão. Só para concluir, Heleno, por favor. Então, desde Adão nós trazemos, a humanidade trouxe esse pecado. É óbvio que em Cristo fomos feitos nova criatura. Mas também diz que aqueles que provaram o dom divino, a graça, mas se corrompem, eles são irrenováveis. Então, a justiça de Deus está aí, a oportunidade dada a todos, você retém ou não, ou você... Sim, sim. Depois nós vamos voltar, que tem alguns questionamentos ainda sobre essa história do conhecimento ou não, mas eu vou precisar chamar um intervalo e na volta, aí o reverendo Tiago já inicia o bloco então com a palavra, então, para poder comentar um pouquinho também. Antes do intervalo, bem rapidinho, só vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, código 11-3115-0819, 3115-0819 é o telefone da Secretaria da Agrade. Você que quer se aprofundar no conhecimento da teologia, no conhecimento das Escrituras Sagradas, se preparar, né, para responder esse chamado que Deus tem na sua vida aí, para trabalhar nessa missão do reino, nossa indicação é a Agrade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, a emissora, tudo aquilo que a gente faz por aqui, para você poder conhecer, edificar a sua vida e, obviamente, da sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, Vejam Só de volta aí, depois de um intervalinho bem rápido. Hoje falando sobre o julgamento de Deus. Deus julga todas as pessoas do mesmo jeito. Recebendo o apóstolo Heleno Bezerra, o reverendo Tiago Naruzzi, que já no primeiro bloco aqui deram suas explicações, observações, contribuições. Foi realmente um momento aqui de aprendizado. Nós vamos caminhar mais um pouquinho aqui nesse bloco, chegando até o momento das nossas conclusões e considerações finais, tá bom? Nós vamos começar a palavra, então, com o reverendo Tiago. Tiago, eu queria que você desse um pitaco aí, porque o Heleno falou uma coisa interessante, que é um debate dentro da teologia e, de alguma certa forma, ele passa, né, pelo nosso tema, que é a salvação daqueles que não foram evangelizados, né? Ou, no nosso caso aqui, o julgamento deles. O Heleno foi taxativo aqui, né? Que para ele, todo mundo, de alguma forma, ouviu. Queria que você falasse como é que entra isso na sua teologia aí, aqueles que não foram evangelizados, se é que você acredita que existe esse grupo aí. Bom, vamos lá. Talvez eu não entenda no sentido de que todos ouviram o evangelho, mas eu entendo que, como o próprio texto de Romanos capítulo 2, se não me engano, a partir do versículo 12, vai dizer que todos nós temos aquilo que a Bíblia vai chamar de lei natural. Nós temos aquele senso de certo, errado, bom ou mal. Por que nós temos isso? Porque somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E esse critério já serve para que nós sejamos considerados indesculpáveis diante de Deus, até mesmo pelo uso indevido da razão. Quando a gente vê Salmo 19, 119, que fala das grandezas de Deus ou da criação de Deus, quando a gente volta para o Novo Testamento, o autor bíblico vai dizer que estas coisas revelam que existe um Criador. Então perceba que nós fazemos o quê? Sufocamos essa verdade. Isso já é critério para que nós todos continuemos em condenação. Agora, o que nós precisamos para a salvação, e aí é o ponto delicado da conversa, é ouvir o evangelho. Ordinariamente,
O único meio que Deus deixou para que as pessoas saiam de uma representação ou de um império chamado das trevas e sejam transportados para um outro império ou um outro reino chamado do Filho do seu amor é pela fé. E a fé vem senão única e exclusivamente, ordinariamente falando, pela pregação do evangelho. E aí, extraordinariamente, discute-se, né? E essas pessoas, por exemplo, muçulmanos que estão relatando que tiveram visões ou coisas nesse sentido, estão se convertendo. Veja, nós estamos trabalhando nesse sentido com coisas extraordinárias que fogem à regra. Então, eu tenho muita cautela de criar uma doutrina em cima disso. Então, se você me perguntasse simplesmente assim, essas pessoas que nunca ouviram serão salvas? Eu, com muita dor no coração, com muita compaixão e piedade, diria que não. Por quê? Porque a Bíblia é categórica. Para que a gente chegue ao arrependimento, precisamos da fé. Mas aí tem uma coisa para que a gente pense. Pense o seguinte: Deus, ele é soberano sobre tudo, macro, e não é do micro? Onde eu quero chegar? Deus não é, inclusive, soberano sobre a vida e sobre a morte? Inclusive, sobre onde pessoas nascerão, e se essas pessoas nascerão onde o evangelho, naquele determinado período, será algo disponível ou não? Então, quando a gente fala sobre a soberania de Deus, por mais que seja nesse momento ou nesse assunto um café um tanto quanto amargo, né, não tão adocicado como outras doutrinas, a gente precisa levar em consideração. Deus não é soberano, inclusive, em fazer que uma pessoa nasça em determinada tribo, região, nação, etnia, já decretada ou prevista, como depende as tradições, que lá não teria a pregação do evangelho. Então, são implicações lógicas ou inferências lógicas que a gente precisa levar em consideração. Não sei se vocês querem entrar nessa seara aí também, porque também é um café meio amargo, como o Thiago falou, mas que também permeia nesse sentido, da questão dos infantes, né? Os infantes. Que às vezes pra gente adocicar o café, né? Discuti isso ontem no grupo de estudo que tem em casa, exatamente sobre esse tema. Coloca a questão da salvação dos infantes por serem infantes, né? Como algo automático? Porque não teria o discernimento. Então, imagina só, gente, uma criança nasceu e morreu, né? Ali, horas de vida. Que tipo de julgamento vai ter sobre aquela alma? Então, muitos, para acalanto do coração, psicológico e tudo mais, atribuem uma salvação, né? A esse bebê aí. Ele seria salvo por ser bebê, né? Como você disse, é uma seara espinhosa essa daí. Então, mas se não quiser, também a gente não fala, porque é duro mesmo. Porque eu mesmo, quando me deparo com isso, eu entro em crise existencial. Nossa, eu estou sendo franco para vocês. Você que está me ouvindo, é uma coisa complicada, porque se nós pensarmos só com a mente humana, com o nosso coração, às vezes, querendo, a gente será favoritista, e não é bem assim, né? Existe uma coisa assim chamada de herança, por mais que alguns não gostem, nós temos uma herança. E o apóstolo Tiago trouxe muito bem aqui a questão da natureza adâmica e a da natureza crística. Então, é muito simples a gente dizer que só por ser uma criança, só por ser um infante, um inocente, mas ele não traz aí essa herança. Então, é complicado isso. Eu sei que eu estou sambando no meio da lama, para não ser tão... Não, mas é duro, Heleno, eu compreendo, principalmente para vocês que tratam com essa realidade, assim, encaram essa situação. Não é fácil. Um pai e uma mãe num gabinete e você ter que tratar desse assunto. Quando você trata num gabinete, é muito mais fácil, porque você está ali. Aqui eu estou diante de pessoas de N categorias. Você acha mais fácil tratar no gabinete? Eu acho muito mais fácil tratar. Mais fácil tratar no gabinete? Muito mais fácil. Eu acho tão difícil. Porque aqui você está... No gabinete, em tese, é filho de um crente. Então é mais fácil, pelo menos para nós, que partimos de uma teologia pactualista ou da aliança, é mais fácil você abordar esse tema, né? Sei. Aqui a gente está falando muito no geral. Sim. E falar no geral também pode conflitar pessoas que, de repente, assistindo esse programa, possa se identificar num quadro desse, até numa identificação equivocada. Não, sim, isso é natural. De fato, esse é um ponto interessante, porque nós já fizemos programas aqui falando sobre a salvação das crianças, né?
E eu, particularmente, já recebi mensagem de pessoas dizendo isso, né? Ah, meu filho morreu com tantos anos, meses e tal, e ele foi pro céu. Ponto. E não era eu que ia desconstruir aquilo. Ele falou, olha, se Deus colocou no seu coração, é isso aí, ué. Não, quem sou eu para querer também... E lembrando, né, Zeca, e aos ouvintes, os telespectadores, que, eu digo por mim, né, não sei se isso reflete a opinião dos meus irmãos aqui, mas nem tudo aquilo que nós defendemos é algo que encontrou afetividade nas nossas crenças. Muitas vezes a gente submete aquilo por temor e obediência àquilo que entendemos ser a melhor ou mais correta interpretação. Perfeito, Né? perfeito. E eu acho, os irmãos, eu vou pedir para vocês comentarem os dois sobre isso aqui, já que a gente entrou até nessa história de aconselhamento, gabinete e tudo mais. Eu passei por uma situação, já comentei aqui no programa, que me fez transformar um pouco essa questão teórica, teológica, que é a questão do suicídio. Certo. Que entra muito nessa questão do julgamento. Sim. Existe uma máxima comum dentro do nosso pensamento, Tabu. que o suicida vai para o inferno. Eu discordo nesse sentido, categoricamente. Então, eu comecei a refletir sobre isso quando eu me deparei com essa situação na minha frente. Sim. Com alguém próximo que fez, e os questionamentos foram enormes nesse sentido, cara. Então, eu precisei de uma reconstrução teológica É que para prática, nós, né, vamos dizer parte assim. da eleição. Sim, As sim. pessoas, e aí, aquela ideia, mais um eleito jamais faria isso. Aonde é que está escrito isso? É. Né? Então, assim, eu sei que é um tema complexo, mas eu entendo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. Né? Perfeito, perfeito. Está afirmado em Cristo Jesus. E aí, Heleno, tem Olha, essas realidades da Ainda que vida? discorde desse ponto de vista, eu gosto de algumas coisas e a gente pensa assim, primeira e segunda aliança, eu vou voltar aqui, a aliança da Moisés e a aliança agora em Cristo, da lei de Cristo. Acho interessante quando Levíticos 19:15 diz que não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgará o teu próximo. Você terá apenas balanças, pesos e um efa justo. Efa era uma medida de grão. Bom, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Então, esse é o caráter divino. Sim. Né? Independentemente da lei que nós estamos tratando aqui, primeira ou segunda aliança, esse é o caráter divino, é a justiça. Então, ele deixa bem claro aqui que o homem não deveria praticar a injustiça, nem favorecimento ao pobre. Olha só que interessante. O juízo deveria ser justo. É justo, cabe a todos. Então, o nosso tema é se Deus julgaria todas as pessoas. Se eu penso aqui, se eu diferenciar o povo que não conheceu a segunda aliança. Agora entendi, boa. Sim, o povo que não conheceu a aliança de Cristo, quer dizer, que não aceitou a aliança de Cristo, todos serão julgados da mesma forma. Seria um favorecimento. Dentro da lei de Cristo, todos nós seremos julgados da mesma forma. E aí que eu volto a dizer, dentro da lei de Cristo, nós não seremos julgados para condenação e é isso que nos importa. Nós somos julgados para premiação. Ainda que muitos não gostam do termo premiação, porque prefere a palavra galardão, que na verdade semanticamente é a mesmíssima coisa. É o prêmio. É o prêmio. Então, todos nós seremos julgados de igual forma. E é nesse sentido que Paulo fala que alguns entrarão como queimados pelo fogo, né? Exatamente. O texto fala de provar as obras, né? Eu queria fazer uma analogia de queimar mesmo, né? Que você vai passar ali com aquele fogo e vai entrar meio chamuscado. E eu gosto disso, hein? Sempre que eu faço... Recentemente fiz uma prova, tinha 16, passei em 13. Aí brinquei com meu irmão, passei como que queimado pelo fogo. Outro texto interessante, passou, né? Zeca, é Romanos 2:11, que diz que Deus não é imparcial, Ele trata todos com igualdade. Da mesma maneira. Então, o reverendo Tiago, quando ele traz essa distinção entre os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo, aí eu concordo que, primeiro, que os que estão em Cristo não passarão pelo julgamento... Juízo, né? Por juízo.
será apenas avaliação segundo as suas práticas. Sim. Não vou nem usar o termo obras, é segundo as suas práticas, porque nós, 2 Coríntios 5,10 diz, porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou ruins. Então aqui é premiação, galardão, diferentemente do juízo condenatório. Boa. Meus irmãos, nós vamos precisar caminhar para o final do programa. Posso ler só um versículo? O 12? Claro. Até 12, pra fazer 12 versículos? Não, o versículo 12, só para fazer um contrassenso aqui. Pode, por favor. Olha que coisa curiosa, né? Quando você vai pro capítulo 2, embora não seja inspirado, sabe aquele títulozinho que vai em cima? Sim. Só para que vocês acompanhem, né? Olha o que diz. Os gentios e os judeus são igualmente culpados. Aí o versículo 11 está dizendo isso, que Deus não faz acepção de pessoas concernentes a fatores externos, sociais, étnicos ou assim por diante. Entretanto, o modo pelo qual ele aplica essa imparcialidade difere. Olha o 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Você consegue perceber que a administração do juízo, ele se distingue aqui? Por exemplo, o que eu quero dizer? Que os gentios que não tiveram a lei especial de Deus, né? E morreram sem o conhecimento, seja do evangelho, aplicando já para uma discussão mais concreta. Eles serão julgados, mas com base nessa inaptidão, não, nessa incompreensão revelacional maior, mas serão julgados. Agora, aqueles que ouviram e rejeitaram serão também julgados com base na mesma lei, entretanto, com um agravante. O texto mostra aqui, né, esta distinção no modus operandi, se assim podemos dizer. É que, na verdade, parece que eu estou dizendo que você não falou a verdade, né? Eu não gosto dessa coisa que eu fiz. Mas acrescentando, porque não é na verdade, acrescentando, é o seguinte, eles serão julgados, os que viveram sem lei serão julgados sem lei, mas serão julgados. Então, não é o fato de Deus dar um jeitinho para este ou para aquele, certo? São julgados por não lei e julgados por lei. Então, essa é a questão. Mas o julgamento cabe a todos. A todos. Sim. Indistintamente. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, né? Sem dúvida. Com essas, e eu acho que ficou bem claro para quem nos assiste, com essas dinâmicas, distinções e pormenores que vocês colocaram aqui, de juízo, de galardão, premiação e tudo mais, né? Inclusive em outros programas aqui nós já falamos sobre isso, inclusive recentemente, falando inclusive sobre o Tribunal de Cristo também, um programa só sobre essa temática. Bom, meus irmãos, nós vamos caminhando por encerramento. Passar a palavra a vocês agora para as considerações finais, conclusão, 3 minutos para cada um. E aí, na sequência, a gente coloca o resultado da enquete para encerrar o programa de hoje. O reverendo Tiago inicia, o apóstolo Heleno tem a honra aí de finalizar o programa de hoje, tá bom? Vamos lá, por favor. Quero mais uma vez agradecer o carinho, a gentileza da produção, na pessoa da Angélica, do Zeca também, sempre muito gentil. É sempre uma grande alegria. Em especial, fico feliz de conhecer, né? Eu ia brincar aqui com o trocadilho, o reverendo, né? O apóstolo Heleno, muito cordial. O conhecia de alguns debates, né? De corredores, mas não o conhecia pessoalmente. Externo aqui publicamente, é a minha alegria em conhecê-lo. Amém. Boa, Tiago. Obrigado, viu, pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Ano que vem, eu espero a gente renovar essa parceria aí, né? Em outros debates também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção aí no decorrer desse ano com o Vejam Só, tá bom? Apóstolo, a palavra está com o irmão também para poder fazer as suas considerações finais, uma conclusão. Fica à vontade. Eu agradeço imensamente, é um privilégio estar aqui com essa pessoa linda, só por dentro. Apóstolo Tiago, já que eu sou um reverendo Heleno, graças a Deus por esse carinho, reverendo Tiago, reverendo Zeca. Você viu que eu me comportei, né? Não, hoje você estava comportadíssimo, né? É um prazer, uma alegria estar aqui nesse programa. Agradeço a Angélica, que é sempre uma bênção, um carinho muito grande. Amo a equipe do programa. Amém. Vejam Obrigado. Só, a todos, a atenção. Esse privilégio de estar aqui com uma pessoa que a gente olha e eu tiro o chapéu, a gente vê conteúdo, sabe que é uma pessoa que pode acrescentar muito ao reino. Ainda que nós tenhamos
ligeiras divergências em algum ponto, né? Não quero entrar aqui mais uma vez sobre calvinismo e arminianismo, mas Isso é pequeno diante do tamanho do amor de Cristo que nos une, o Heleno. que importa é saber que, sim, Deus é justo. Sim. Deus é justo. Ele não há sombra nem variação para com Deus. Então, saiba que, a exemplo de Uzá, que eu citei aqui, muita gente diz, mas a minha intenção era boa. O inferno está cheio de boas intenções. Mais do que boas intenções, boas observações e prática àquilo que é a verdade de Deus. Sim. E assim caminharemos, prosseguiremos e receberemos o galardão. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Heleno, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida. Você sabe que a consideração é recíproca aqui do programa para com o irmão, que sempre gentilmente nos atende também. Espero te encontrar aqui em 2026, hein? Opa! Eu quero ver você. Se Jesus não voltar antes... Quero ver você aqui no programa também. Já vi que não é pré. Não sei. E ele está influenciando a Angélica, né? Que a Angélica também mandou essa antes do programa, né? Se Jesus não voltar, vocês dois estão na mesma fé. Mas obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção. O contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, vamos voltar lá para o nosso Instagram para colocar aí na tela o resultado da enquete. Só relembrando aqui para você, a pergunta era: você acredita que Deus leva em conta o contexto cultural, moral e espiritual de cada pessoa ao avaliar as suas escolhas? 73% da nossa audiência da internet escolheu que sim, Deus julga com justiça plena e conhecimento total, levando em conta essas questões, tá bom? 23% afirmando que não, que todos serão avaliados sobre um único padrão, independente de cultura, moral e época em que estavam inseridas, e 4% não souberam responder. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. Infelizmente, o nosso tempo já terminou, tá? Mas eu quero registrar aqui o meu agradecimento a você, tá bom? A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.